Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre como a corrupção se instala nos governos, no qual apresentei a forma que isso normalmente acontece e como se expande. Hoje vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando de como a corrupção se institucionaliza e se sistematiza, bem como os efeitos que isso traz para o país. Então vamos lá. A corrupção institucionalizada é aquela que tomou conta de uma ou mais instituições do Estado. Para a corrupção se institucionalizar, é necessário que haja uma organização criminosa em ação. Vimos no último vídeo como a corrupção se instala nos governos, inicialmente de forma tímida, por meio de uma quadrilha e de maneira horizontal, assumindo, em seguida, uma estrutura verticalizada e hierarquizada dentro de uma instituição de governo, uma empresa estatal, um ministério ou uma agência reguladora, ocasião em que assume a forma de uma associação criminosa. O próximo estágio desse sistema vai ser a organização criminosa propriamente dita, mas isso será tema do nosso próximo vídeo. Hoje, ao longo deste vídeo, farei apenas menção a essas organizações. Retomando o tema de hoje, quando um núcleo criminoso está numa empresa privada e visa obter lucros com a corrupção, será preciso agir de forma a fazer ingressar nessa associação agentes públicos, particularmente aqueles que sejam ordenadores de despesa, ou seja, aqueles que autorizam gastos com os recursos públicos, mas os que atuam em órgãos de fiscalização e controle, tanto na empresa quanto no governo, e até mesmo aqueles que ocupem cargo de direção nos dois setores. Essa será uma condição essencial para uma organização criminosa começar a operar e se expandir, porque os controles administrativos na área governamental são mais frouxos ou simplesmente não existem, por ação ou por omissão, por leniência ou mesmo por incompetência do agente público. Quando uma organização criminosa se instala, a tendência é o desenvolvimento das práticas criminosas e o consequente crescimento dessa organização, sempre impulsionado pela ganância e pela ambição. Será a ética a barreira para esse avanço, sempre lembrando os fatores que escolhi como base da ética aqui debatida, que são deveres, direitos, valores, princípios e responsabilidades. Estão listados na página inicial desse canal. A organização criminosa passa a adotar procedimentos especiais para proteger seus membros, como a lei do silêncio e, particularmente, seus ganhos, por vários meios, notadamente a legalização de capitais, conhecida como lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, em face da evolução alcançada pela organização e os sigilos obtidos, a sensação de impunidade é reforçada. Códigos de conduta são estabelecidos para organizar os trabalhos. A lei do silêncio é reforçada e outras medidas de segurança são tomadas. Gabriel Habib, no seu livro Associação Criminosa, menciona que a corrupção institucionalizada, além de considerações a respeito de outras formas de corrupção, ocorre quando a organização criminosa ganha vulto, tal que extrapole o setor do governo no âmbito da empresa onde ocorre. Para isso, é necessário que adquira um componente político, ou seja, alcance a cúpula política da região em que atua e se institucionalize, podendo se expandir a nível nacional, adotando o mesmo mecanismo. A organização criminosa entranha-se e integra-se com as instituições e as organizações públicas,
bem como aquelas não governamentais em todos os níveis, de forma que toda organização estatal de interesse haverá um braço da organização criminosa. É a pior situação que pode ocorrer num país, pois além de ter alcançado a cadeia hierárquica de determinado setor governamental, dissemina-se por vários outros órgãos do governo, tomando gradativamente conta do aparato estatal, podendo até ter ramificações internacionais. Neste cenário, os custos sociais da corrupção são simplesmente incalculáveis. Os danos perceptíveis são aqueles decorrentes da não utilização dos recursos dos pagadores de tributos em benefício da sociedade. São exemplos disso: obras anunciadas que não saíram do papel, mas os recursos foram gastos; obras que iniciam e foram paralisadas, mas a verba alocada foi gasta; licitações superfaturadas; compras desnecessárias; fraudes em licitações; compras nas quais se efetuou o pagamento, mas o objeto da compra nunca apareceu, etc. Eu poderia ficar longas horas enumerando delitos associados ao desvio ou desperdício de verbas do pagador de tributos, porque o brasileiro é muito criativo. E isso é apenas o que se consegue descobrir. Certamente há muita coisa que não aparece, porque uma forma de descobrir isso é por meio da imprensa, que mais exatamente foi cooptada. Quando a corrupção se institucionaliza, o uso indevido de recursos do erário deixa de ter o controle devido, ou simplesmente esse controle deixa de existir em razão do aparelhamento dos órgãos de verificação e controle. Mas também existem aqueles danos ao erário disfarçados de privilégios, que somados causam imensos prejuízos à coletividade, porque são recursos que poderiam ser investidos de maneira proveitosa em outros serviços públicos. Neste caso, não pode não haver uma organização criminosa atuando, mas o uso de privilégios desnecessários e de forma abusiva demonstra a corrupção moral, que eu já falei em outro vídeo neste canal. Uma pessoa que preza por seus princípios éticos jamais aceitaria tais privilégios, pois isso seria um assinte aos pagadores de tributos. São exemplos disso: hospedagens em hotéis de luxo, em viagens a serviço, uso de aviões privativos para viagens a serviço, planos de saúde vitalícios após deixar o cargo público, verba para a contratação de assessores em excesso, passagens aéreas semanais para, teoricamente, manter contato com as suas bases eleitorais, coisa que hoje pode ser muito bem realizada por meios eletrônicos, financiamento público de partidos políticos, o que gera a proliferação desses partidos bancados com recursos dos pagadores de tributos, sustentados por todos, mesmo por aqueles que são contrários a determinadas ideologias, financiamento público de campanhas eleitorais, estruturas estatais desnecessárias, etc. Eu também poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando gastos desnecessários que só aumentam. A soma dos privilégios resultará num gasto tal que contribuirá para a falta de recursos necessários à manutenção da máquina governamental, bem como não haverá recursos para investimento, necessitando o governo endividar-se ainda mais para funcionar. Lembrando que é o investimento que será o responsável por gerar tributos para o caixa do governo, por meio do crescimento da arrecadação, em razão do crescimento da economia. E quando não há investimento, os gastos sempre aumentam, o caminho será simplesmente aumentar tributos ou criar novos. Só que, lembrando, a curva de Laffer, como atualmente o brasileiro já conhece, isso tem um limite, a partir do qual qualquer aumento de tributos não significará o aumento de arrecadação, porque a população não consegue mais pagá-los. Agora temos condição para estabelecer um conceito para a corrupção institucionalizada, que é o estágio em que a corrupção devidamente organizada e funcionando infiltra-se em todas as estruturas de um poder da República e passa a dominá-lo por completo.
Quando a corrupção atinge esse patamar, o montante subtraído do erário jamais será recuperado inteiramente. Para a sociedade, é uma situação nefasta, pois os recursos necessários para que o Estado desempenhe suas atribuições se reduz ou até desaparece. Quando se alcança a institucionalização, a operação da corrupção ganha áreas de legalidade e normalidade, porque a população acredita que, se aqueles cuja responsabilidade é controlar, fiscalizar e auditar passam a atestar que os processos verificados estão de acordo com as normas vigentes, estará tudo bem. Bem, como outros responsáveis por investigar as irregularidades que não se manifestam. Com isso, a população menos informada acha que as coisas vão bem. Aparentemente, as coisas estão dentro da normalidade. Aquilo que era anormal passa a ser o novo normal. O ambiente gerado assim faz com que aqueles que titubeavam em se corromper não tenham mais dúvidas em fazê-lo, pois estão vendo os corruptos ao seu redor, auferindo ganhos inimagináveis, e eles não estão. A corrupção vem a ser a regra e não a exceção. A ética é abandonada e as paixões negativas são liberadas. Ao institucionalizar-se a corrupção, os meios de persecução criminal convencionais codificados, ou seja, aqueles que estão no Código Penal e outras leis penais especiais, não têm mais eficácias porque são anulados. Quando a corrupção se institucionaliza, poderá abandonar o manto que lhe proporcionava sigilo e vir para a luz do dia, porque o poder estatal de controle que poderia se opor a ela estará neutralizado, e o poder de polícia do Estado também estará neutralizado, uma vez que foi cooptado ou está anulado por alguma manobra judicial. É nesse estágio que a corrupção avança para um estágio superior, que é a sistematização, passando a unir indivíduos de todos os poderes da República, que se juntam num grande complexo sistema em conluio, proporcionando aos seus membros uma extensa rede de proteção. O componente político que participa do esquema de corrupção trabalhará para a debilitação do Estado. Desta forma, a propagação da corrupção estará facilitada. Todos os instrumentos de controle estarão desmantelados ou impedidos de agir por meio da ação de membros do sistema que ocupam cargos chaves nos três poderes. Antes da fase de sistematização, quando a corrupção ainda está na fase institucional, dominando um dos poderes da República, o Estado democrático de direito adotado pelo Brasil ainda possui uma ferramenta, que é o sistema de freios e contrapesos oriundo do sistema existente nos Estados Unidos da América. Por meio desse sistema, somente a cúpula de um poder possui mecanismos para controlar o outro poder. É o controle do poder pelo poder, e isso está na Constituição. Mas quando a sistematização da corrupção ocorre, o controle de um poder pelo outro será anulado, porque os poderes da União se juntam em conluio contra a nação. Com isso, o povo não terá mais recursos constitucionais para recorrer, uma vez que as instituições estarão apodrecidas por dentro, dominadas por oligarquias. Essa captura do setor público por esses grupos de interesse visa a sua manutenção no poder para continuar a se locupletar em detrimento da nação, ou seja, do povo. A corrupção institucionalizada destruirá as instituições por dentro. Quando sistematizada, ela destruirá o Estado por dentro e tomará o poder definitivamente. De posse do poder, destruirá os pilares da sociedade, que são família, religião, caráter e outros fatores desse tipo. E isso abrirá caminho para se perpetuar nesse poder, suprimindo as liberdades e destruindo a democracia. Por fim, o resultado será o fim do Estado democrático de direito e a instalação do Estado totalitário. Todo esse processo é consequência
da cultura nefasta da corrupção inserida na sociedade brasileira há aproximadamente 40 anos. Uma oligarquia corrupta se estabeleceu nas estruturas do Estado brasileiro, hoje chamada de sistema, cujas elites paulatinamente tomaram o poder que pertence ao povo para si. Como afirma Paulo Bonavides em seu livro Ciência Política, o poder é do povo. Eis aí toda a verdade e a essência da democracia representativa. Para Hans Kelsen, a democracia é, sobretudo, um caminho, o caminho da progressão para a liberdade. Já Clemenceau, que foi um estadista francês do início do século XX, ele afirmou que, em matéria de desonestidade, a diferença entre o regime democrático e a ditadura é a mesma que separa a chaga que corrói as carnes por fora e o invisível tumor que devasta os órgãos por dentro. As chagas democráticas curam-se ao sol da publicidade, com o cautério da opinião livre, ao passo que os cânceres profundos das ditaduras apodrecem internamente o corpo social e são, por isso mesmo, muito mais graves. Essa fala de Clemenceau é precisa e atual, sendo que podemos trocar a desonestidade pela corrupção em todas as suas formas. Democracia é um exercício do poder político que denota liberdade, como afirmou Kelsen. Com isso, podemos inferir que democracia é uma prática e não um discurso. Quando se fala muito de democracia, trata-se de uma cortina de fumaça para disfarçar uma realidade que é extremamente o oposto na prática. Um bom governo não precisa de propaganda, porque suas ações falam por ele. Por falar em propaganda, um ministro da propaganda de um governo conhecido na Europa na década de 30 afirmou que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Daí a razão para se falar tanto de democracia hoje no Brasil. A população quer que os governos resolvam seus problemas objetivamente. O espaço e a eficácia de discurso apenas, sem a realização do que é divulgado ou prometido, está cada vez mais curto. Os mentirosos contumazes não convencem mais. As mentiras propagadas por indivíduos sem caráter podem até convencer as pessoas que não têm um bom discernimento por algum tempo. Mas hoje, com as redes sociais, esse tempo está extremamente curto. E isso preocupa quem vive de propaganda enganosa, porque as mentiras não sobrevivem mais por muito tempo. O brasileiro está aprendendo a distinguir o governante autêntico do populista, porque o autêntico faz e o populista apenas realiza discursos mentirosos. Entretanto, o povo precisa de pessoas de coragem e firmeza de caráter para se unir, ganhar força e lutar contra a corrupção sistematizada. Existe um provérbio do filósofo chinês Confúcio que diz: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Eu acrescento as imagens e troco o verbo ensinar por convencer. Então fica assim: as palavras convencem, as imagens valem por 1000 palavras, mas os exemplos arrastam. O pensamento conservador e a ética, quando caminham lado a lado, representam a verdade dos fatos. É por essa razão que ganha a confiança da população, construindo assim a credibilidade para os governantes que utilizam essa postura em razão do trabalho realizado. Assim, em política, devemos dar mais valor aos exemplos e imagens do que palavras. Hoje, há muitos discursos referindo-se à democracia, mas quem discursa age de maneira completamente diferente ao que diz. Ou seja, apenas fala-se muito sobre democracia para dar a impressão que ela ainda existe aqui. Aí, para quem conhece a história, vem à mente a figura da Alemanha Oriental do século passado, cujo nome real era República Democrática da Alemanha, que de democracia não tinha nada, onde a população vivia sob a ameaça da Stasi, a polícia política daquele país.
O sistema democrático é cíclico e alterna movimentos para a direita e para a esquerda, em razão do desempenho de cada governo. Mas esse jogo democrático é preciso respeitar a vontade do povo e não lhe impor a vontade de uma minoria que obteve o poder e não quer permitir nova alternância. Finalizo este vídeo deixando uma pergunta e uma constatação. Existe algum compromisso com o país que em sistematicamente manter a população sob uma névoa, impedindo que a luz do sol a dissipe para se manter no poder? Quando a corrupção se sistematiza, a tomada de poder estará concretizada e dificilmente poderá ser revertida. Então, reflitam sobre isso. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei e, se desejar, comente, faça perguntas que serão respondidas por mim. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema Organizações Criminosas. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.